Olá, professores e professoras. Eu sou a professora especialista em currículo Cristiane, da área da educação especial. Sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino de Santo André. Para a nossa reflexão, eu separei essa frase: a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Essa é uma frase muito pertinente, pois as escolas refletem a sociedade, e nossa sociedade é repleta de diferenças, e só o respeito promoverá avanços. Essa TPC irá tratar de adaptações curriculares, que para muitos é vista como algo muito difícil. Porém, espero que vocês, a partir desse momento de estudos, vejam que não é algo impossível de ser realizado. E para começar, eu gostaria que vocês refletissem. Vocês sabem a diferença entre educação inclusiva e educação especial? A educação especial direciona as suas ações para o atendimento aos estudantes elegíveis aos serviços de educação especial. As especificidades no processo educacional e no âmbito de uma atuação mais ampla na escola. Orienta a organização de redes de apoio, a formação continuada, a identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de práticas colaborativas. Então, o que é a educação especial? A professora, ela vai trabalhar o AVD, que é a atividade de vida diária. Então, ela vai trabalhar o que mais os alunos têm de fragilidade. Por exemplo, ela pode auxiliar os alunos a aprender o sistema monetário, eles aprenderem a comprar o próprio alimento. Ela vai trabalhar um pouco de alfabetização com esses alunos, porque eles precisam ler o remédio que eles vão tomar, eles precisam saber se aquele remédio ele está vencido, ele precisa ler uma placa de trânsito, ele tem que aprender a atravessar uma rua. Então, essa professora, ela vai auxiliar esse aluno a se tornar uma pessoa independente. Agora, ela não vai trabalhar o currículo que os alunos estão vendo em sala de aula. Então, assim, muitas vezes, os professores de sala de aula, eles confundem a sala de recursos. Eles pensam que a professora da sala de recursos, ela vai trabalhar aquilo que ele está trabalhando em sala de aula com os alunos. E não é isso. A sala de recursos não é para trabalhar currículo. Ela é para auxiliar os alunos e potencializar aquilo que eles já aprenderam. Tá? Então, é basicamente isso. A professora da sala de recursos, ela pode auxiliar, sim, o professor. Ela pode dar dicas de como ele adapta um currículo, mas ela não vai trabalhar aquilo que vocês estão fazendo em sala de aula. Tá bom, gente? Educação inclusiva, ela é uma educação para todos. É uma escola que ela vai abraçar todos os alunos iguais. Ela vai construir rampas para aqueles alunos que têm dificuldade de mobilidade, rampas para o banheiro, rampas para salas. Ela vai se preocupar com os alunos que têm transtorno, porque nós temos alunos com dislexia, com disgrafia, alunos com descalculia, nós temos os alunos com déficit de atenção e hiperatividade. Então, a escola inclusiva, ela vai abranger a todos esses alunos. Ela vai se preocupar, por exemplo, com aquele aluno que é cego, para não mudar a mobília de lugar, porque o aluno cego, ele vai sempre decorar o caminho para ele chegar. Ela vai se preocupar com o aluno que chega com deficiência auditiva. O Estado atualmente oferece um intérprete de Libras, então ela vai solicitar o intérprete de Libras para aquele aluno. A escola inclusiva, ela está preocupada com todos, mesmo aqueles alunos que eles não têm nenhuma deficiência, e também não tem nenhuma dificuldade, mas ele demora mais para aprender que o outro, porque nós somos seres singulares. Então, cada um aprende de uma maneira, cada um tem o seu tempo para aprender. E a escola inclusiva, ela é assim, ela se preocupa com todos os alunos, cada um com a sua particularidade. Aqui nós temos o público elegível à educação especial, a sala de recursos. Então, a deficiência física, a deficiência múltipla, altas habilidades, deficiência auditiva, deficiência visual, surdo-cegueira, deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. Esses são os alunos elegíveis da sala de recursos. São os alunos que podem fazer sala de recursos atualmente. Intelectual.
caracteriza-se por alterações significativas relacionadas a déficit tanto no desenvolvimento intelectual quanto na conduta adaptativa, e na forma de expressar habilidades práticas, sociais e conceituais. Então, a deficiência intelectual ela é a mais comum, né, nas salas de aula. A maior característica dela aparece na primeira infância, mas pode aparecer no decorrer, né, do desenvolvimento do aluno dentro da sala de aula, no momento de aprendizado, né, então ele pode começar a aparecer nesse momento. Uma breve história sobre a educação especial. Então, ao longo do tempo, as pessoas com deficiência intelectual, elas eram vistas de formas diferentes, como aberrações, pessoas místicas ou com superpoderes. Por isso, elas eram abandonadas. Então, lá antigamente, as pessoas eram escondidas, elas não frequentavam escolas, elas não ficavam no meio da sociedade, elas estavam escondidas, né? Em 2004, a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde aprovaram a mudança do termo deficiência mental por deficiência intelectual. A mudança do termo intelectual se refere ao funcionamento do intelecto, e também porque a doença mental e deficiente mental não são sinônimos. Então, assim, lá em 2004, a educação especial, a sala de recursos, ela foi fechada e os alunos foram para a sala regular. E a a sala especial, ela se tornou uma sala de recursos. E os alunos começaram a estudar junto com os alunos de sala regular. E os atendimentos que eles tinham que fazer seriam feitos na saúde, na parte da saúde. Para aqueles alunos que iam para as APAES, eles deixaram de ir para as APAES e foram para as escolas regulares. E, assim, os atendimentos que eles precisavam, os apoios, né, que eles precisavam de físio, de fono, esses alunos, a proposta era que eles fizessem na parte da saúde. E escola, eles iriam para estudar. Por isso, eles determinaram o termo deficiência intelectual. A doença mental seriam aqueles alunos que são tratados pelo psiquiatra, que tem que tomar medicação. Então, aí é um outro público, né, que não faz parte do público que é deficiência intelectual. Independente da forma de como nos referimos, não podemos limitar as relações com o ser humano em questão, nem deixar de reconhecer suas potencialidades, deveres e direitos, principalmente a educação de qualidade e com equidade. Então, independente da nomenclatura, nós temos que acolher esses alunos e transformar as nossas aulas, deixar que as nossas aulas cheguem até esses alunos, né? Muitos movimentos têm acontecido ao longo do tempo, de hospitais psiquiátricos até o surgimento de instituições como a APAE, a segregação das classes especiais em escolas, até a integração das salas de aula regular. É aquilo que eu falei antes, os alunos ou eles iam para a APAE ou eles iam para a sala especial. Depois que teve essa mudança na lei, esses alunos só vão para a APAE os casos muito pervasivos, aqueles alunos que foi provado que eles não conseguem ter nenhum tipo de avanço dentro da sala de aula regular, né? E a segregação dentro da escola não deve existir mais, ou seja, os alunos vão ficar na sala regular, sim, eles vão ter acesso ao currículo regular, sim, e eles vão fazer um apoio fora do horário deles de aula, para que eles possam, para que seja trabalhada as potencialidades deles na sala de recursos, que é aquilo que eu já expliquei, né, anteriormente. Uma sociedade inclusiva, ela enfatiza o acesso, a permanência e a utilização de espaços, bens e serviços, e a eliminação de barreiras arquitetônicas, de comunicação pedagógicas, atitudinais e instrumentais. É aquilo que eu falei também anteriormente, na escola inclusiva, então todos os espaços têm que estar de acordo para aquele aluno poder utilizá-lo sem encontrar nenhuma barreira. E como apoiar esse estudante com deficiência intelectual?
Então, assim, oferecer o apoio em serviço de AEE, a sala de recursos. Então, assim, o aluno que chegou na escola, ele tem o aluno de deficiente intelectual, logo a coordenadora vai encaminhar a família até a sala de recursos e explicar o seu funcionamento, né? A não ser que o pai não aceite, e geralmente eles são aceitos sim, e aí já se começa o trabalho com esses alunos, né, dentro da sala de recursos. Conhecer os seus estudantes, sobretudo suas potencialidades. Então, é importante o professor da sala regular conhecer aquele aluno, se preocupar com aquele aluno, se preocupar em saber o que aquele aluno já aprendeu, para ele começar uma adaptação curricular. Diversificar estratégias metodológicas para atender o estudante. Então, é flexibilizar o currículo e não empobrecê-lo. Gente, não é para vocês darem um desenho para aquela criança pintar ou mandar ele fazer uma cruzadinha enquanto vocês estão explicando a atividade. Porque isso não é inclusão, isso não é flexibilização de currículo. Elogie suas evoluções, seja paciente com suas limitações. Esses alunos, eles demoram um tempo para ter uma evolução, para vocês verem uma evolução. Alguns alunos demoram anos para evoluir alguma coisa. Então, o professor da sala regular, ele tem que ser paciente com aquele aluno, ele tem que entender as limitações dele. Estimule-o a participar das aulas. Faça com que se sinta à vontade para falar sobre assuntos pertinentes ao tema elaborado. Então, inclua o aluno nos assuntos que vocês estão discutindo. Coloca ele no meio de alguma discussão, faça perguntas, se interesse por aquele aluno, né? Utilize imagens e modelos para que o estudante tenha referência. Esses alunos, eles precisam de modelos. Então, de repente, você vai passar uma atividade para ele, você só explicando, ele não consegue entender. Ele tem que ter um modelo, uma atividade feita, para ele ir seguindo aquilo. Aí eu vou falar só um pouquinho dos transtornos do espectro do autismo, tá? Porque é diferente da deficiência intelectual. Então, ele é uma condição caracterizada por prejuízos em três importantes áreas do desenvolvimento humano: habilidades sociais, socioemocionais, atenção compartilhada e linguagem. O significado da palavra espectro tem o sentido de amplitude. Então, no dicionário, uma das vertentes do sinônimo está relacionada ao conjunto de micro-organismos e de infecções em relação aos quais um antibiótico é ativo. Então, ele é um antibiótico de largo espectro, porque ele vai tratar várias bactérias e não apenas uma. Então, o termo espectro é utilizado pois há vários níveis de comprometimento dentro da pessoa que tem o autismo. Então, desde pessoas com outras doenças associadas, as chamadas de comorbidades, como deficiência intelectual, até pessoas que têm uma vida comum e independente, porém algumas nem sabem que são autistas, pois nunca tiveram um diagnóstico. Então, assim, o autista, ele é um aluno diferente do ponto de vista do aluno com deficiência intelectual, porque ele enxerga as coisas muito, como é que eu posso explicar? Ele enxerga um foco, ele foca, por exemplo, se você der um carrinho para uma criança brincar, ele não vai brincar com o carrinho como um todo, ele vai focar na rodinha. Então, ele tem uma visão como se fosse um cone, assim, ele enxerga uma coisa específica, e não um todo. Então, assim, como que você vai apoiar um estudante autista? Você tem que respeitar a singularidade de cada sujeito. Por quê? O autista, ele não é, um autista não é igual ao outro, né? Um autista pode ser severo, o outro ele pode ser um autista leve. Alguns têm altas habilidades em matemática, outros têm altas habilidades em artes. Então, cada aluno ele é singular. Desenvolver atividades utilizando seus interesses restritos. Então, o autista ele gosta muito de um determinado tema. Alguns gostam muito de dinossauro, outros gostam muito de um determinado personagem, um super-herói. Então, eles focam naquilo, e aí eles ficam só vendo coisas relacionadas àquilo que eles gostam. Então, é importante o professor saber
qual é o ponto de interesse desse aluno, para ele explorar esse ponto de interesse e, a partir daí, montar atividades para aquele aluno, né? Identificar as possíveis causas de comportamentos que, erroneamente, nomeamos como agressividade. Às vezes, a sala começa a fazer muito barulho, e o autista, ele tem uma sensibilidade muito grande auditiva. E aí, o que acontece? Ele começa a gritar, ele começa a bater a mão na mesa, ele começa a bater o pé no chão. Então, às vezes ele bate num amigo, ele começa a ser agressivo com todos, então ele entra num surto, e às vezes a professora fala, ele surta à toa. Não é à toa. Sempre vai ter um motivo. Às vezes um amigo jogou um papel, e esse movimento brusco de jogar um papel já vai desencadear uma agressividade, uma crise de birra, alguma coisa assim, um comportamento desse tipo no autista. Então, o professor ele tem que estar sempre atento como que está o comportamento da sala para que esse aluno não desencadeie uma situação agressiva, né? Não rotular um estudante com autismo, evitando estereótipos. Então, não vou fazer isso porque ele é autista. Não vai acontecer isso porque ele é autista. Então, assim, evitar um pouco o termo também, porque muitos alunos, eles têm consciência da condição dele, né? Então, assim, às vezes eles têm autoestima muito baixa, eles percebem os outros alunos que estão desenvolvendo e ele não. Então, o professor tem que tomar cuidado com isso. Em alguns casos, evitar ambientes com muito estímulo visual. Então, assim, aquelas salas muito cheias de coisas coloridas, coladas, principalmente quando os anos iniciais, que costuma colar muitas coisas na parede e ter muitas informações. Isso acaba irritando a criança, que é a criança autista. Ou ele acaba ficando confuso na hora de fazer uma atividade, se tiver muitas coisas, um ambiente muito poluído, assim, com muitos estímulos visuais. Elaborar rotinas, de preferência com previsibilidade de ações que irão ocorrer no dia. Então, o autista, ele gosta muito de rotina. O ideal é que o professor coloque, né, põe a data do dia de hoje lá na lousa, e depois ele vai colocar assim, por exemplo, nós vamos trabalhar um texto, uma interpretação de texto, depois vai ter a hora do intervalo, depois, entendeu? Colocar sempre uma rotina no começo da aula, para que o aluno ele saiba o que vai acontecer, né? O autista precisa disso. Trabalhar em conjunto com o professor de AEE, a escola que tiver uma sala de recursos, o professor pode trabalhar junto, pode pedir um apoio para ajudar nessa flexibilização curricular, sim. Aquilo que eu falei, a professora da sala de recursos, ela está à disposição do professor para apoiá-lo, para auxiliá-lo e tirar as dúvidas dele. Acreditar no potencial dos estudantes com TEA. Então, assim, muitas vezes vocês dão um desenho para ele pintar, alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que vocês estão fazendo em sala de aula. Então, é muito importante vocês acreditarem que aquele aluno vai aprender e vocês estimular aquele aluno para ele fazer as atividades. Sempre visitar a avaliação inicial e o plano de atendimento individualizado para apoio na elaboração de atividades. Então, isso é para escolas que têm sala de recurso, porque a professora da sala de recurso, ela faz um plano de atendimento individualizado para aquele aluno. Então, é importante que as professoras, as outras professoras, tenham acesso às avaliações, né, a esse plano de atendimento individualizado, para que elas consigam elaborar as atividades também. Agora aqui eu vou falar um pouquinho sobre o currículo adaptado, né? Então, assim, a adaptação do currículo regular implica no planejamento das ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade do processo de aprendizagem dos alunos. Então, o currículo adaptado, ele precisa ser acessível àquele aluno, o aluno precisa participar dessas atividades, e aí vai ocorrer uma aprendizagem. E isso significa inclusão. Quando você consegue o acesso à participação e à aprendizagem, você conseguiu fazer a inclusão dentro
disciplina. Para que haja uma inclusão real, o que é necessário para o professor? Então, o professor ele tem que ter uma sensibilidade para aquele aluno, né? Ele tem que pensar naquele aluno, ele tem que pensar, poxa, todo mundo está fazendo, por que aquele não vai participar? Ele não pode deixar aquele aluno de lado, ele tem que ser sensível a ele. Ele tem que ser acolhedor àquele aluno, né? Acolher aquele aluno com deficiência. Ele precisa se capacitar, sim. Hoje a gente tem aqui na plataforma da EFAP, nós temos um curso de educação especial. Quem tiver oportunidade, tiver tempo, faça, porque ele é um curso muito rico e ele vai ajudar muito nessa parte de flexibilização curricular. Mude a sua forma de ensinar e adaptar o que vai ensinar. Então, você mudar a sua forma de ensinar os seus alunos, ensinar de uma maneira ampla e preocupada com toda a sala, isso vai mudar muito a vida dessas crianças. E por onde começar as minhas adaptações curriculares? Conheça o seu aluno. Através de uma roda de conversa com toda a turma, escolha temas que atraem o interesse da sala. Filmes ou séries, por exemplo. Dessa forma, você saberá se o aluno é capaz de expor suas ideias com clareza e coerência. Então, é assim, numa roda de conversa, se vocês trabalham com adolescentes, então vamos falar sobre uma série que todos estejam assistindo, ou um filme que esteja em cartaz, com personagens que eles gostem, porque aí você vai ver se aquele aluno tem coerência. Se vocês estão conversando sobre filme, se ele também vai falar sobre filme, você vai ter uma ideia do que aquele aluno pensa. Se ele é um aluno tímido, chama ele para conversar, faça uma pergunta direta a ele. Elabore uma sondagem com atividades simples e objetivas. Assim, você terá dados acerca do conhecimento do seu aluno. Então, por exemplo, um professor de história ou geografia, né, ele pode fazer um ditado para o aluno, sim. Você pode fazer um ditado, nós falamos que é semântico, ou seja, que ele tenha o mesmo tema. Vamos supor que você vai escolher animais. Então, a primeira palavra, você vai falar uma palavra polissílaba. A segunda, você vai falar uma palavra trissílaba. Aí uma dissílaba e uma monossílaba. E depois uma frase que contemple uma dessas palavras. Por que você vai fazer um ditado? Porque você é um professor de história e você vai trabalhar textos. Você precisa saber se o aluno sabe realmente escrever, se ele sabe ler e escrever, ou se ele tem muita dificuldade. De repente, o aluno ele consegue ler e escrever, ele tem uma certa dificuldade na gramática, na ortografia das palavras, mas ele consegue ler e escrever, ele entende, e você vai conseguir trabalhar algum texto com ele. Você escolhe um texto simples e uma interpretação de texto. Se você descobriu que o aluno ele está alfabetizado, você coloca um texto pequeno, um texto simples, objetivo, com uma ou duas perguntas, para você ver se ele é capaz de interpretar o texto. Para os professores de exatas, vocês escolham um problema que exija do aluno faça uma continha de adição e uma de subtração, simples. Aí você já vai saber se o aluno sabe números, até que número ele sabe, se ele tem um raciocínio lógico, ou ele tem muita dificuldade, se ele conta, pergunta se ele precisa de apoio, por exemplo, palitinho para contar, ou se ele faz aqueles risquinhos para contar. Então, isso é muito importante na hora de você fazer uma sondagem, tá? Observe se o aluno realiza as atividades com concentração e foco, ou se ele é muito distraído. Então, quando você oferecer atividade para o aluno, você observa se ele está realmente focado fazendo aquela atividade, ou se ele está olhando para cima, para o lado, ou se algum barulho, ou se qualquer interferência vai tirar ele, a atenção dele daquela atividade. As adequações curriculares específicas. Essas adequações específicas, elas pretendem articular a proposta curricular com o sujeito que for aprender, incluindo recursos, métodos, estratégias e intervenções, às quais se recorre tanto para ensinar como para avaliar. Não é o estudante que se adapta ou se submete ao currículo,
mas se trata de buscar um planejamento a serviço do estudante. Então, para a gente adequar o currículo, a gente tem que saber muito bem a nossa, as matérias, a matéria que a gente vai estar. A gente tem que entender muito bem daquilo que a gente vai estar falando para aquele aluno, né? Em primeiríssimo lugar. Todo currículo adaptado, ele não é um modelo para ser generalizado. É individual e personalizado. Então, a gente não tem uma... Eu não vou dar uma receita de bolo aqui para vocês. Eu vou dar um caminho, umas ideias para que vocês consigam adaptar o currículo de vocês. O prazo dessa adaptação curricular deve ser curto e gradativo. Então, conforme eles forem seguindo o objetivo desse prazo, vocês vão aumentando as dificuldades, né? Os objetivos são simples e alcançáveis, então você não vai fazer uma atividade impossível daquele aluno realizar, e não cabe planos longos, prevendo muitas aulas e com vários objetivos ao mesmo tempo. Você escolhe um tema, um objetivo e coloca lá uma semana para ele fazer aquelas atividades. E aí, ele fazendo nessa semana, na outra semana você faz um outro plano, com outros objetivos, ou você volta, né? Porque esses alunos, é assim, às vezes você tem que voltar um pouquinho aquilo que você já fez, para que ele relembre. Aí eu vou começar dando um exemplo de adaptação curricular, e eu escolhi a língua portuguesa e o quinto ano. Então, eu peguei aqui o livro, o caderno do aluno. Então, aqui está falando sobre a alimentação, a boa alimentação e a má alimentação. Eu coloquei aqui no caderno do aluno, tem as perguntas, né? Está tudo certinho aqui. O que eu fiz para adaptar esse caderno do aluno para aquele aluno que é deficiente intelectual, que está dentro da sua sala, ou autista? Então, quando a gente trabalha partes, ao invés de falar tudo de uma vez, nós vamos falar em partes para aquele aluno. Então, vamos mostrar as frutas, vamos pedir para que ele reconheça as frutas. Se você fizer fichas coloridas, com bastante frutas, e mostrar para ele, eu conheço essa é a maçã, então vamos escrever maçã. Eu conheço essa outra fruta, é um mamão. Então, você vai lá e entrega essa ficha. Quando ele terminou de escrever aquela, nós vamos passar para uma outra. Essa daqui é a que tem os legumes. Então, você vai entregar aquela ficha com vários desenhos de legumes. E aí ele vai acontecer a mesma coisa que as frutas. Ele vai olhar aqueles desenhos e aí ele vai escrever as que ele conhece. Os grãos, arroz e feijão. Então, ele vai lá, vai escrever. Então, aí sim você vai falar, olha, esses são os alimentos saudáveis. Então, depois que ele viu as frutas, depois os legumes, depois os grãos, aí você vai dizer, olha, esses são os alimentos saudáveis. Alimentos não saudáveis. Então, a mesma coisa você vai fazer, que você fez com os alimentos saudáveis, você vai fazer com os não saudáveis. Você vai entregar várias fotos de alimentos que você ou tirou de revistas, ou pediu para imprimir, e vai fazer, pode ser as fichas, ou pode também colar no caderno, ele vai escrever, mas você vai sempre mostrar o caderno como os outros alunos estão. Com o caderno do aluno, ele também vai ver lá no caderno do aluno, tá, gente? Só que você vai dar uma coisinha diferente para ele escrever ali. E aí ele vai fazer uma escrita espontânea. Se o aluno não é alfabetizado, ele vai colocar só a primeira inicial daquela palavra. Você vai deixar ele livre, mas ele vai estar aprendendo como os outros. Bom, essa atividade eu escolhi para o sexto ano, Geografia, que fala da previsão meteorológica. E aí ele vai ter contato com o material, com o caderno do estudante, o professor vai explicar a matéria normalmente, vai explicar o conteúdo, né? Na hora de fazer essa atividade, que é a atividade que eles vão fazer durante vários dias, buscar a temperatura, buscar a previsão do tempo, para aquele aluno que não consegue escrever, eu fiz essa legenda para ele, com sol encoberto, com chuva, e aí o aluno vai detectar qual que vai ser a previsão do tempo daquele dia, e aí ele recorta e cola
ali na temperatura. Onde que você vai mostrar para ele que está mostrando a temperatura do dia? Pode ser num jornal, né? Eu até coloquei aí um jornal diário no GBC aqui do nosso jornal, né? E lá no jornal ele tem já a previsão do tempo. Ou um site, você pode mostrar, ilustrar, mostrar o site, olha, o site do clima-tempo, a previsão do tempo. Então, para o aluno ter o contato visual e para ele ter a opção, para ele ver que no dia a dia dele, ele tem o contato com a previsão do tempo. É uma adaptação muito simples, curta, mas que para esse aluno vai fazer muita diferença. Eu trouxe uma atividade de matemática para o 7º ano, que é uma equação. Os alunos regulares, eles fazem a equação como um todo, eles já aprenderam a equação, então eles vão resolver essa equação como um todo. Para aquele aluno, aqui eu sugeri essa atividade para um aluno que tem deficiência intelectual leve, e que ele já sabe somar e subtrair. Então, o que aquele aluno pode utilizar? Um material dourado ou palitinhos para contar. E o que você vai fazer com esse aluno? Ao invés de você colocar 2 letras para ele procurar o X e o Y, eu deixei simplificado para ele procurar só o X. Então, por exemplo, ó, as questões de uma prova são avaliadas por pontos, de modo que um acerto vale 1 ponto positivo e um erro 1 ponto negativo. Em uma prova de 30 questões, Mirella fez 14 pontos. Quantas questões Mirella errou? Então, ele vai fazer uma conta de subtração e você vai acrescentar um X, ele vai subtrair e vai colocar o resultado. Ele vai estar fazendo a mesma atividade que os outros alunos, só que a dificuldade para ele é menor. Por quê? Porque ele não entende ainda 2 letras. Você coloca o X, o Y para ele procurar, para ele é muito difícil. Mas, se você adaptar assim, uma atividade, deixar ela simplificada, para ele vai ter mais possibilidades de acompanhar. E ele não vai se sentir excluído dessa aula de matemática, já que ele já sabe a adição e a multiplicação. Então, são pequenos ajustes que você vai fazer. Você vai dando as atividades em partes, e não ela como um todo. Entendeu? Aí, aqui, eu escolhi ciências, do 9º ano. Então, nessa atividade de ciências do 9º ano, o professor ele pode entregar um sistema solar com os nomes dos planetas e pedir que o aluno ordene de acordo com a proximidade do Sol. Eu já entreguei a atividade com os nomes dos planetas para aquele aluno que tem dificuldade. Então, ali ele vai preencher a tabela como os outros alunos. Só que ele vai colocar lá, Mercúrio, número 1. Aí você pode dar o exemplo. Começa o Mercúrio número 1. Depois do 1, qual que vem? Ele vai falar 2. Então, vem o Vênus, é o número 2. E assim por diante. E na tabela que ele vai preencher, o professor vai auxiliar. E ele vai, a partir disso, ele vai conseguir preencher essa tabela e ele vai estar fazendo parte da atividade como os outros. Só que a única coisa que você fez foi, antes de começar a aula, imprimir um sistema solar com nomes. Então, assim, você não teve um trabalho tão grande, é uma coisa simples, mas que para aquele aluno vai fazer diferença. Porque o outro seu aluno, ele vai olhar, ele já vai saber que aquela é a Terra, ele já vai saber em qual posição está a Terra. Mas o seu aluno, que tem um pouco de dificuldade, ele não sabe. Mas se estiver escrito os nomes dos planetas, ele já vai saber ali qual que é o planeta e se ele está próximo ou não ao Sol. Então, são pequenos ajustes que você pode fazer e que vai fazer muita diferença na hora de o aluno for fazer a atividade. Essa é história. Então, história, geralmente se fala, mas história já são textos, são longos, às vezes o aluno, você acha que o aluno não vai conseguir compreensão. Então, é aquilo que eu falei anteriormente. Explique para aquele aluno partes, entregue partes de um texto. Então, nesse exemplo que eu escolhi, então, assim, o professor, nesse texto, ele pode modificar as perguntas.
para melhor compreensão do estudante. Então, assim, observando as duas figuras, o que que você entende? Então, assim, as duas figuras representam um trabalho infantil. Ele vai ver que tem crianças nas duas figuras, e que nas duas figuras aquelas crianças estão trabalhando. Mas você não precisa explicar profundamente sobre o ano, a data, o que está, onde foi ocorrido os fatos, né, dessas fotos. Ele tem que entender o conteúdo principal. O que é o conteúdo principal ali? É o trabalho infantil. E aí você, a partir daquilo, você vai fazendo as perguntas. A primeira foto parece atual? A primeira foto, ela está em preto e branco. Você acha que ela parece atual ou antiga? A segunda foto está colorida. Vai mostrar para ele as diferenças das duas fotos. Né? E nos dias de hoje, você acredita que as crianças ainda trabalham? Ali você vai estar falando de leis junto com toda a turma. E para aquele aluno, ele pode pensar no hoje, no agora, o que está acontecendo através daquela foto. Ele não precisa decorar aquela lei, ele só precisa entender que hoje ainda existe o trabalho infantil. Então, assim, isso ele vai estar incluído na sua aula, mas ele não, ele vai estar compreendendo o assunto principal, a ideia principal. Aqui, agora para finalizar, eu coloquei algumas dicas de adaptação curricular. Então, assim, ó, cada aluno é diferente, ainda que tenha o mesmo tipo de deficiência e necessidade especial. Então, assim, você pode ter dois deficientes intelectuais na sua sala. Isso não quer dizer que os dois são iguais. Isso não quer dizer que você vai fazer as duas atividades para eles iguais. Às vezes um está alfabetizado e o outro não. Às vezes um é um pouco mais avançado que o outro. Então, você tem que pensar no aluno único. Se você tem dois alunos com deficiência, cada aluno você vai fazer uma atividade diferente. Instruir o estudante quanto ao uso da calculadora. No caso do currículo de exatas, tudo bem ele calcular. O importante é ele entender o que significa adição. Adição significa mais, aumentar. Subtração significa menos. Então, não importa, se ele aprendeu a usar a calculadora, ótimo, ele tem um celular, de repente ele vai fazer uma comprinha, ele tem um valor de dinheiro, ele faz na hora antes de chegar no caixa, para saber se o dinheirinho dele vai dar ou não. Eu, na sala de recursos, ensinava isso para os alunos, né? A calcular na calculadora, isso é muito importante para eles, porque às vezes eles não conseguem fazer uma soma de cabeça, mas se eles têm o hábito de somar na calculadora, eles aprenderam, ok para eles, isso está tudo bem, né? Orientar o acompanhamento da leitura com a ponta do dedo para que ele não se perca. O aluno está alfabetizado, mas às vezes o texto começa a ler muito rápido, corrido. Então, para o aluno não se perder, ensina ele, acompanha com o dedinho, acompanha a leitura com o dedo. É importante para ele ele acompanhar, para ele não se perder. Explicar quantas vezes se fizer necessário as comandas das atividades. Às vezes você explica como que vai ser a atividade, ele não vai entender a primeira, ele não vai entender a segunda, mas às vezes a partir da terceira ou quarta vez que você explicou, ele vai compreender. Então tem que ter paciência com aquele aluno. Reforçar com caneta as linhas do caderno. Tem aluno que tem muita dificuldade em acompanhar a linha, então ele escreve assim, parecendo que está numa montanha, ele começa lá no topo e ele desce, vai lá no final da folha. Então, para chamar a atenção dele, você pode passar traços com a régua e uma caneta preta, ou até uma canetinha mesmo, e escolher, em vez de passar em uma linha, você escolhe duas linhas e passa, cada duas linhas. Às vezes o aluno tem uma dificuldade motora, ele não consegue escrever numa linha, a linha do caderno é muito pequena para ele. Então, você fazendo isso, fixando duas linhas em uma, ele vai escrever, ele vai ficar mais fácil para ele escrever. Né? Reforçar com a caneta as linhas do caderno, colocar sempre a data para que o aluno tenha contato com a temporalidade. Então, assim, dia, mês e ano. Que dia que é hoje? Então, todos os dias colocar lá, dia 5/7 de 2022, ou
6/8/2022. Sempre colocar as datas. É muito importante para o aluno ter o contato. Pergunta para ele, que dia que é hoje? Aí ele vai falar, não sei. E da semana? Que dia da semana? Você sabe que dia da semana é hoje? Hoje é segunda, terça, quarta. Sabe, sempre colocar isso, para ele ter esse contato com o dia, mês e ano. É muito importante. Oportunizar que o aluno possa se expressar oralmente. Muitas vezes o professor passa atividade e deixa ele lá de canto. Ele precisa compartilhar o que ele aprendeu, o que ele sabe. Deixa o aluno expressar também dentro da sala de aula. Expor as suas ideias, se colocar, é muito importante para esse aluno. Utilizar tecnologia assistiva como computador, música, jogos. Para esses alunos, a música, o computador, os jogos, eles são uma alternativa para o aprendizado. Então, também é importante o professor dar uma aula diversificada. Escrever com letra bastão. Tem muito professor que tem muita resistência em escrever com letra bastão. Mas, para esses alunos compreenderem, eles precisam que a escrita seja em letra bastão, porque muitos eles são alfabetizados assim, e eles não conseguem compreender a letra cursiva, e nunca vão conseguir. Então, a letra bastão é uma letra fácil para eles. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de sensibilidade na hora da escrita. Se vocês têm um aluno, né, com deficiência intelectual na sua sala e que ele não compreende a letra cursiva, escreve com a letra bastão. Né? Utilizar sempre situações concretas para as aprendizagens. Então, o aluno de educação especial, ele tem muita dificuldade com o abstrato. Ele tem muita dificuldade para imaginar alguma coisa. Então, o professor, ele tem que mostrar para aquele aluno como que é feita a atividade. Mostrar para ele como que é, dar um exemplo para ele. Mostrar o concreto para aquele aluno, para que ele possa desenvolver a atividade mais perfeitamente, né? Leitura em voz alta e mais lenta. Na hora da leitura, esses alunos também eles se perdem. Então, muitas vezes, eu peço para que os professores leiam mais devagar, pontualmente, para aquele aluno conseguir acompanhar a leitura. Porque muitas vezes ele está alfabetizado, só que ele tem uma dificuldade de acompanhar. E às vezes o professor vai lá, lê muito rápido, passa muito rápido, e ele poderia até ter tido uma compreensão, mas naquele momento não conseguiu, porque foi muito rápido, a leitura foi rápida, a explicação foi rápida. E aí ele acabou não compreendendo aquela atividade. Dividir o conteúdo em partes menores, que é aquilo que eu já falei lá nas adaptações. Então, pegar um todo e ir dividindo em partes. Pegar a ideia principal daquilo que você quer ensinar e ensinar aquele aluno a ideia principal, mostrar o principal daquele conteúdo que você está explicando naquela sua aula. Se o aluno apresenta dificuldade na escrita, você pode trazer textos e atividades impressas. Então, isso também é muito importante para ele. Conversa com o diretor, pede para que ele imprima as atividades. Isso vai ajudar, vai facilitar bastante. Utilizar exemplos do seu cotidiano. Filmes, desenhos, personagens. Então, personagens de filmes, de desenhos que eles gostam muito. Você pode utilizar como exemplo. Para eles, isso é muito importante. E eles vão fazer essa associação. Fazer agrupamentos. Então, duplas, trios, ou pequenos grupos, um aluno ajuda o outro. E às vezes eles precisam desse modelo, desse amigo, desse colega. Não um colega que vai fazer atividade para ele, mas um colega que vai auxiliá-lo. Né? Retomada do assunto que foi estudado anteriormente. Às vezes esses alunos precisam ser relembrados daquele assunto que foi visto em outras aulas. Disponibilizar um tempo maior para que o aluno faça as atividades. Porque, às vezes, o aluno ele não consegue completar aquela atividade no mesmo tempo que que o colega. Então, você dá um tempo maior para aquele aluno. Deixa o aluno levar uma atividade para terminar em casa assim. Aí você cobra dele no outro dia atividade. Isso vai ser muito importante para esse aluno. Agora, no final, eu fiz um quiz de adaptações curriculares. E eu coloquei aqui do papel para a prática. Como fazer a inclusão acontecer?
Então, aqui são perguntas, 5 perguntas, e no final eu disponibilizei as respostas para vocês. Então, eu vou deixar agora vocês com o quiz de perguntas e eu vou me despedir de vocês com essa palavra, que é a empatia. Eu estou aqui para você. Então, nós, professores, temos que ter empatia pelos nossos alunos. Eu falo que a minha palavra é empatia. Por quê? Porque você tem que olhar o outro e se colocar no lugar do outro. E pensar, e se fosse eu que estivesse na sala de aula e não conseguisse entender nada, e não conseguisse aprender? Como que seria se a professora chegasse e começasse a passar os conteúdos e ela não se preocupasse comigo que não consigo acompanhar? Então, isso fica, essa palavra fica para vocês. Na hora que vocês entrarem na sala de aula, vocês pensarem nessa palavra que eu deixei para vocês, empatia. Eu quero agradecer a quem ficou comigo até agora por essa oportunidade e até a próxima.